Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Digitaliza, esse canal de acesso a conhecimento de tecnologia, inovação e tudo que envolve essa nova forma de fazer as coisas, de impactar a sociedade, novos hábitos de consumo. E a gente traz exatamente aqui aquelas lideranças que realmente realizaram, já tem um resultado, para que de fato você tenha acesso com a certeza de que a pessoa que está falando sabe o que está dizendo e está praticando além disso, né? Bom, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para a inovação. Todo mundo está falando de inovação, né? Qualquer setor da economia, qualquer país está comentando sobre inovação, mas a gente não sabe precisar exatamente o que isso significa e quais são as principais características para isso. E ao meu ver, uma das coisas que são essenciais para que a inovação ocorra é a diversidade, pluralidade de ideias, aquilo que a gente consegue combinar de diferente. E é por isso que eu trouxe a pessoa que talvez mais saiba do assunto que eu tenho conhecimento, que é o Rafa Mores, porque ele tem uma formação híbrida, ele veio de tecnologia, ele trata de diversidade, então tenho certeza que esse papo vai ser muito interessante para todo mundo. Rafa, obrigado pela sua presença aqui. E para começar, assim, se apresenta para todo mundo esse histórico todo seu até chegar naquilo que você se propõe a fazer hoje. Nossa, perfeito. Muito obrigada. Fico muito feliz, estou muito feliz com o convite, com a possibilidade de compartilhar e impactar mais pessoas, né? Então, me apresentando, eu sou Rafa Mores, eu tenho 33 anos, sou uma pessoa trans não binária. Acho que essa é a primeira coisa que é importante trazer, porque muitas pessoas não conhecem ainda, né? Então, vai ser uma oportunidade de compartilhar com as pessoas. Então, o contexto é o que significa a palavra binário. A palavra binário significa duas possibilidades, né? Quando a gente pensa no conceito de computação, é o bit e o byte, o 0 e o 1. Mas a gente sabe que na vida real não tem só 0 e 1. Tem os 50 centavos, tem os 99 centavos, né? E quando a gente pensa em identidade de gênero, pensar que existe, além da identidade de gênero, homem e mulher, é pensar que existem pessoas que são pessoas não binárias. Então, é justamente como eu me entendo, me reconheço. Eu digo para as pessoas, eu não sou ele e eu não sou ela. Eu sou elo, com U no final. Então, eu acho que a minha existência é a minha maior inovação. Assim, porque eu tô criando novas representatividades para que outras pessoas possam se manifestar e ser quem são. Assim, mas para chegar até aqui, teve toda uma trajetória, né? Eu me formei em engenharia de computação pelo Unicamp. Isso em 2009, eu entrei na universidade. E eu recebi um prêmio da Sociedade Brasileira de Computação, né? Porque eu me formei como primeira pessoa da turma. Era num contexto onde não tinha, ou tinha muito pouco diversidade e inclusão naquele espaço, né? Porque no espaço de tecnologia ainda falta bastante nesse sentido. Mas eu queria muito mostrar para as pessoas que eu poderia ser excelente e ainda ser eu, né? Eu nunca queria abdicar de ser eu, né? Então, esse reconhecimento foi muito importante para mim, né? E abriu muitas portas também, né? Porque quando eu penso a minha primeira oportunidade no mercado de trabalho, eu fui trainee no Itaú Unibanco, na área de negócios digitais. Então, foi uma grande exposição já para a transformação digital em grandes empresas. E depois eu tive algumas passagens em startups, né? Eu trabalhei em 3 startups que viraram unicórnio, em posições estratégicas, né? No 5º andar eu entrei na área de produto, então eu era PM de um dos aplicativos da empresa, né? Foi uma experiência incrível trabalhar numa squad com pessoas designers, pessoas desenvolvedoras. Você realmente vê o quanto que pessoas com pensamentos diversos e com habilidades diversas podem impactar de uma sala o mundo. E isso que me encanta na tecnologia, né? Saindo do 5º andar, eu fui trabalhar na Log. Tive essa experiência. A princípio, eu fui para liderar a equipe de BI,
de Business Intelligence. Então, foi uma vez uma oportunidade de trabalhar dados, né? E também trazer um pouco de inovação. Porque eu lembro que um dos projetos que a gente fez, que foi de precificação, eu já trouxe muito com o grupo um conceito de inovação que é o design, de você pesquisar com as pessoas na rua. Né? Então, para você entender bem quem é essa persona, se você vai criar algo para alguém, você tem que conhecer essa pessoa a fundo. Né? E mesmo numa área de BI, que às vezes a gente acha que não precisa ser uma pessoa comunicativa, né, que tem esses estereótipos, não. A gente foi pra rua, pessoal de dados, para entrevistar pessoas e entender dores, necessidades. Né? Na Log mesmo, eu recebi um convite para ir para a área de pessoas, na sequência, né, com o objetivo de trazer inovação para a área de pessoas. E foi uma experiência incrível, assim, porque foi a possibilidade de usar os meus conhecimentos para impactar pessoas que estavam dentro da organização, né, e ver esses resultados e ver esse aumento de produtividade, de engajamento. Tudo isso é muito importante. Por fim, eu tive uma experiência na Wildlife Studios, que foi mais um unicórnio. E essa foi a primeira vez que eu pude trabalhar com ponto de vista global, né? Eu nunca tinha tido essa oportunidade de trabalhar numa empresa com esse caráter global. Então, eu atendia de forma global a estrutura de RH para pensar os processos, né, de forma a fazer sentido para todos os países. E chegou um momento da minha vida que eu estava lá perto de fazer os 30 anos, né? Que eu acho que traz uma inquietação muito grande para as pessoas, né? E uma provocação muito grande de qual que é meu propósito, né? Qual que é meu legado? Qual que é a transformação que eu vou deixar no mundo? Isso começou a ficar muito forte, né, dentro de mim. E daí me fez ir em busca de uma jornada de impacto social, né? Foi um momento que eu me mudei para Salvador, né? Eu saí de São Paulo, fui morar em Salvador, sozinha, só eu e uma mala, não tinha mais ninguém. Né? E eu resolvi ir para Salvador com os objetivos também de trabalhar com a população LGBT trans, né? Pessoas LGBTQIAPN+, com foco em pessoas trans, travestis e não binárias. Por quê? Porque eu tava me entendendo como uma pessoa da comunidade, cada vez mais uma pessoa da comunidade LGBT trans, né? Porque eu tava me entendendo como uma pessoa não binária. E ao mesmo tempo eu tava saindo de um espaço onde eu estava dentro de organizações que formavam lideranças, que contratavam pessoas. E eu sabia que tinha uma parcela dessa população que não tinha acesso a nada disso. Então eu falei, bom, eu vou trabalhar para criar esses acessos, né? Então eu fiz várias capacitações na Bahia, fiz uma feira de empregabilidade e empreendedorismo dentro da Universidade Federal da Bahia. A gente trouxe mais de 150 vagas para pessoas LGBT trans. Assim, foi uma jornada muito incrível, sabe? Eu fico com bastante orgulho de ter conseguido negociar com grandes organizações, né? Por exemplo, com a B3, né? E criar o primeiro programa de jovem aprendiz para pessoas trans. Né? Eu que fiz esse projeto em conjunto com a B3, acompanhei a trajetória dessas pessoas, trouxe mentoria para potencializar essa trajetória, né? E foi um grande impacto, né, social. E daí, eu, enquanto uma pessoa da inovação, né, que fica se perguntando qual que é meu propósito, qual que é meu objetivo, toda essa trajetória de sair completamente da minha zona de conforto, ir para Salvador, né? Tudo isso fez com que eu tivesse que investir muito no meu autoconhecimento, né? Mais do que nunca, né? E eu realmente me reconheço como uma liderança. Eu sou uma liderança, falar até olhando pra câmera, eu sou uma liderança do país. No sentido de que eu sou uma dessas lideranças que está trabalhando tecnologia, diversidade, inclusão, empregabilidade de pessoas diversas, né? E se reconhecer dessa forma, eu acho que é fundamental para que a gente consiga impactar pessoas e criar legado. Né? E eu volto para São Paulo com esse objetivo, né? Justamente me reconhecendo como essa liderança e agora construindo uma nova iniciativa, que eu dou o nome de Elo, que é o meu pronome, justamente para trazer visibilidade, mas me enxergando muito como um hub de inovação, tecnologia para gerar impacto econômico e social, né? Porque o que eu aprendi é que não existe impacto social sem impacto econômico. E o que eu quero investir agora, a minha maior tese agora é a possibilidade de trazer diversidade, inclusão e segurança psicológica para as equipes de tecnologia, né? Porque como eu vim desse espaço
e me desconstruir completamente, eu sei o quanto experiências diversas podem potencializar a carreira dessas pessoas, o olhar dessas pessoas e os resultados das organizações. Então eu quero que Elo, nessa iniciativa que eu tô tocando, tenha um foco muito específico nesse momento, que é justamente impactar os times de tecnologia para trazer essa diversidade e inclusão de formas de ser e de pensar, né? Porque eu acho que isso vai realmente trazer impacto exponencial. E é o que eu quero deixar de legado. Pô, Rafa, cara, escutando agora com mais detalhes aí a sua trajetória, eu vejo que você não só quer trabalhar com a diversidade, mas você é a própria diversidade. Você se formou em tech, passou por várias áreas de tecnologia, até aquelas que não são necessariamente a desenvolvimento de tech, mas análise de dados. E aí migrou em um determinado momento de área para uma outra área, o que é, de fato, um resultado muito contemporâneo, né? Porque você vai ver as próprias novas carreiras, elas são diversas em si. Então, você vai pegar hoje eu vejo o profissional de cibersegurança atual. Ele não tem nada a ver com o perfil de antes, né? Salinha fechada, ar-condicionado, o dado lá na torre, fecha, acabou. Né? Hoje o cara precisa saber treinar a equipe, porque a segurança da informação não está só na torre, está na nuvem, está no computador de todo mundo. Ele precisa saber um pouco de regulação, porque ele que vai apertar o botão, experimenta apertar um botão errado da Lei Geral de Proteção de Dados para saber. E saber muito de tech. Aí você pega a carreira, por exemplo, de CX, que é uma mistura de UX com atendimento ao cliente e tal. As coisas estão sempre misturadas. Embora é uma tendência natural do ser humano classificar. O Aristóteles foi o primeiro a tentar fazer algum processo desse, com espécie, subespécie. Tanto é que, o LGBTQIA+, e tal, não vai ter fim, eu vejo. Porque, cara, não é possível a gente classificar tudo. Assim, até hoje a gente tá classificando os animais, as espécies. Acho que de fato, as pessoas estão... hoje, eu acho que muito mais do que nunca, a gente tem que exercer mais um amor de contemplação. Aquele negócio que você fala, é assim, porque ele foi feito assim, né? E aí, a gente vem para esse tema, que é a diversidade e o impacto nas empresas. Por isso que eu acho que é importante também as nomenclaturas, sabe? Porque eu vejo assim, uma evolução nas empresas do tipo, começa com uma área de responsabilidade social. Parece que assim, a empresa tem uma responsabilidade social e tal. Aí muda um pouco o nome da área, sustentabilidade, aí depois começa a transformar que assim, a empresa ela tem que internalizar aquelas externalidades negativas, né? Tipo poluição, alguma coisa que vai impactar a comunidade dela. E no fim a cabo, ninguém consegue trazer uma solução nova se não tiver pensamento diferente. E não só pensamento, é visão também de mundo. Então, obviamente que eu posso pensar diferente das pessoas que estudaram junto comigo no colégio, mas meu colégio estava em determinada área, tinha um determinado perfil e visão de mundo. Ao passo que além dessa pluralidade de diferença de pensamento, na visão de mundo, que é o que, por exemplo, você fez com o BI, que você foi lá a campo tal, para entender o que o cara realmente estava vivendo, como é que ele entendia a visão dele de determinada coisa, é que aí a gente tem nessa mistura, né, de diferentes ideias, diferentes visões, que de fato é isso que traz um ingrediente para potencializar uma inovação. Aí, trazendo para o palpável, talvez um protótipo ou alguma coisa da engenharia possa servir para algum aspecto em medicina, só que o médico não está encontrando com o engenheiro. Fala, o médico está aqui e tal, só vendo o corpo, organismo vivo e tal, e tal, e tal. E pode ser que tenha uma solução ali na engenharia, em qualquer outra área, que pode ser colocado para cá. Só que eles precisam se juntar.
Como é que você entende hoje assim, o exercício das empresas nesse processo de diversidade? Porque eu enxergo que ainda tem... A gente está na fase 1 disso. E a fase 1 de qualquer coisa é muito festiva. É lá, festividade, é marketing, aí não tem métrica, não tem método, não tem nada. Mas pelo menos é a fase 1. O duro é se não tivesse fase nenhuma. Sim. Né? Como é que você vê essa questão assim? Tipo, como as empresas hoje você acha que estão lidando aí com o tema diversidade? Nossa, essa pergunta é ótima, né? E você falou tanta coisa assim nessa contextualização, porque a minha cabeça já cria 1 milhão de conexões. Sabe quando você abre o computador tem 10 abas? É meu pensamento, assim. Eu sou tipo o IA, que você pergunta, ele já faz o resuminho. É como eu penso, assim. Você falou muita coisa muito importante, né? O que eu vejo que é fundamental é realmente a conexão entre as pessoas. Assim, sabe? Essa questão de... Nunca pra mim foi tão evidente que pessoas conectadas com um propósito, elas podem transformar o mundo. Assim, isso é verdade. Isso é verdade. Só que as pessoas precisam conseguir se conectar, né? Eu acho que hoje falta mecanismos de conectar pessoas, de conexão, né? Por conta das faltas de acesso, né? Você tem pessoas que não conseguem acessar determinados lugares. Então, eu acho muito importante investir em todas as questões, né? Mas algo que eu vejo nas empresas sobre diversidade e inclusão, eu acho que é preciso... E você trouxe um ponto que foi muito importante, porque você me trouxe o contexto, que eu não conhecia. Começa pela responsabilidade social. E é o que eu falo para as pessoas, gente, diversidade e inclusão não é fazer um favor. Isso. Não é caridade. É sobre estratégia. Competitividade. É negócios. É, claro. Você vai contratar essa pessoa porque ela vai potencializar a entrega do seu time. Não é um favor histórico que você está fazendo para essa comunidade. Tem isso também. Sim. Obviamente que diversidade e inclusão tem uma agenda de reparação histórica. Que é você realmente reconhecer que nem todas as pessoas tiveram os mesmos acessos. Mas é sair desse lugar de favor para estratégia, para negócios. E daí eu vejo que o que falta, sobretudo, é essa mentalidade, é esse mindset. Porque, por exemplo, a gente não tem falta de dados em vendas e não tem falta de investimento em vendas. Por quê? Porque você tem certeza que isso vai impactar diretamente o seu faturamento. Então eu vejo que as empresas precisam dessa abordagem. Precisa de dados, precisa de metodologia, precisa entender objetivos, aonde quer chegar, quem quer impactar. Porque senão você perde realmente a rastreabilidade da transformação que isso poderia trazer para as pessoas, sabe? Então, eu vejo esse caminho, assim. Eu concordo plenamente contigo. Acho que a gente tá com o mesmo cenário no aspecto ambiental também. A empresa vai lá, arruma alguma ONG que planta jabuticaba no interior do Rio Grande do Norte, vai lá dar um dinheiro, anuncia aquilo ali, mas ninguém sabe se plantou, não plantou, não sei o que e tal, usa como um brand, mas pelo menos assim, tá iniciando, aí vem a outra fase que vem a métrica, vem o processo e tal, mas isso, enfim, vai ser muito erro e acerto, né? E assim, o que eu vejo de questão importante para a diversidade é justamente essa questão que, embora a gente entenda hoje que é, de fato, daí que vem a inovação, na sociedade a gente vê o oposto. Aí explico. Hoje, a gente está cada vez mais tribalizando as turmas. Tanto por uma questão de customização do nosso acesso à comunicação, quanto no nosso dia a dia. E aí o aspecto digital invade a nossa vida. Aí para tangibilizar. É assim, você é da turminha dos góticos. Você vai falar só com os góticos. Aí eles se clusterizam ali. Por um aspecto é positivo, porque as pessoas vão lá, conversam entre elas, mas tem um aspecto que a gente está perdendo os locais de trazer de uma maneira saudável, né? Uma conversa
com o diferente. Sim. Aí a gente tá clusterizando todo mundo. Então, assim, é o povo que vota no fulano de tal, é o outro que não sei o quê, é tudo os grupinhos, um tribalismo completo na sociedade como um todo. E aí isso racha tudo. Uhum. E aí, por outro lado, você tem essa questão da inovação concomitantemente, no mesmo período histórico. Falei assim, tá, então, e aí, como é que a gente consegue, de fato, trazer isso? É uma pergunta que eu não tenho resposta, porque a coisa tá muito... É um paradoxo. Sim, sim. Eu vejo muito isso mesmo, né? É importante que as pessoas que são parecidas se conectem, né? De certa forma, para criar senso de comunidade. É muito comum que pessoas LGBT trans, por exemplo, se reúnam entre si para debater determinado desafio ou determinado objetivo, porque daí você assegura que tem segurança psicológica, que você tá realmente porque algo que se fala nada é para nós sem nós, né? Ou seja, trazer o protagonismo para essas construções. Tudo isso é muito importante. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa não binária, né? Ou seja, eu falo, não esperem de mim decisões automáticas e padrão. Eu tomo decisões personalizadas, né? Eu sou uma IA evoluída. Que isso, gente? Eu já vi programar IA, você acha que eu vou fazer Não. Então, assim, eu entendi que eu preciso furar bolhas. Se eu quero impactar, eu preciso construir alianças com pessoas diversas. Porque senão, se eu ficar só dentro da minha própria existência, isso, de certa forma, quanto que é diverso? Se você não tá conseguindo dialogar com várias outras realidades que existem aí. Então, eu entendo que a gente tem um projeto a ser realizado enquanto sociedade. A gente não precisa pensar da mesma forma. Mas se eu entender que a gente tem objetivos semelhantes, eu vou dialogar com você pra gente conseguir juntos construir a melhor solução. Sim. Eu não tenho esse apego. Porque eu acho que algumas pessoas, elas têm isso, né? Do tipo, eu vou trabalhar só com essas pessoas. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é importante investir de novo no autoconhecimento. Porque daí você fica cada vez menos dependente de alguns estímulos externos. Porque você tem muita segurança de quem você é, do que você quer trazer de impacto e do que você tá disponível para negociar. Porque é negócios. A gente tá para fazer negócios, são negociações. É isso. Assim, até foi esse espírito que me fez reunir. No começo foi CNPJs diferentes, mas acaba que CNPJ é uma ficção jurídica, né? Não existe. Eu não cumprimento um CNPJ. Não, na prática foi trazendo empresas para um cenário físico, né? Que aí são esses encontros e tal. Mas saindo dessas oportunidades, eu tô bem pessimista com a questão dessa clusterização por completo, né? Porque, se você parar para pensar, pouco tempo atrás, se você tivesse, sei lá, vou fazer ódio ao uso de heroína. No passado recente, você tinha todo um cenário presencial ali te inibindo a isso. Não faz isso, vou te ajudar. Hoje é capaz de você encontrar pessoas que pensam igual a você em qualquer lugar do planeta, que vai te gerando estímulos para você ver só aquilo que te interessa e conversar só aquilo que naquele momento te interessa. Mas assim, você não tem um estímulo para você sair daquilo ali, sabe? De buscar outras coisas. Então, no limite, assim, essa tribalização vai gerar até moeda própria, com cripto, vai gerar comunidades próprias. A gente não dá, é um racha por completo. Aí vira sempre campo de batalha. É a batalha do grupo tal contra o grupo tal, que não sei o quê. E aí vira assim, a gente perdeu um espaço, sabe? E assim, queira ou não, nas empresas, eu não vejo elas exercendo muito essa questão da diversidade. Eu vejo que existe uma boa intenção, mas eu acho que falta ajuda, porque as pessoas não sabem como fazer, então não é às vezes não é uma culpa da empresa, ela até quer, mas ela não sabe.
fazer. Agora, a partir do momento que ela descobre e tal, ela não exerce, aí sim eu acho que tem um ponto a ser tratado, sabe? Mas do ponto de vista, assim, processual, você tem algum indicativo de como tratar isso de uma maneira, séria de fato comprometida com o resultado real hoje? Sim, ótima pergunta. Porque eu sou uma pessoa da inovação, né? E daí algo que pra mim é muito usual eu aprendi uma determinada metodologia, eu posso aplicar ela em qualquer contexto. Nada me impede de eu aplicar as mesmas tecnologias que eu aprendi em produto, design, pra diversidade e inclusão. Porque é sobre resolver um problema, é sobre resolver dores. Mas como? Me dá um exemplo, como? Eu tô muito interessado. O primeiro passo para as empresas começarem essa temática é um diagnóstico. Uhum. Porque assim, tem que começar através de um censo, né? Inclusive a B3 lançou há menos de um mês um grande guia para apoiar todas as empresas do Brasil a criarem um censo. Uhum. Por quê? A B3 lançou também o Índice de Diversidade das Empresas Listadas. Sim. Ou seja, se você não tem pessoas diversas nos conselhos, você não vai ganhar pontos nesse ranking, né? Então eu acho que isso é muito engraçado, porque assim, gente, a principal empresa no Brasil que está investindo em diversidade e inclusão é a B3, que é a Bolsa. Então assim, se a gente não está entendendo que diversidade e inclusão é sobre finanças, economics, a mensagem tá dada. Então assim, começa pelo censo, pelo mapeamento, tanto quantitativo quanto qualitativo da realidade dessa empresa. Para você começar a entender, é uma empresa que tem diversidade de todas as questões, né? Étnico-raciais, de identidade de gênero, né? Tem pessoas com deficiência, não tem? Elas estão em que áreas? Né? E qual que é o senso de pertencimento dessas pessoas? Olhar para um lado mais qualitativo, né? Quais são as demandas que essas pessoas têm? E esse processo a gente faz com o cliente. A gente mapeia as dores dos clientes para entender e criar soluções. Então, é isso que eu trago, né? Primeiro um diagnóstico. Depois da fase de diagnóstico é a priorização. Porque é essencial que a empresa consiga priorizar os esforços dela em diversidade e inclusão, de acordo com algum racional. E que ela consiga, sobretudo, comunicar isso para as pessoas. Para que as pessoas entendam com clareza qual que é esse roadmap de diversidade e inclusão. Para que elas entendam que isso está acontecendo agora com determinado grupo social e que o grupo que ela faz parte, por exemplo, é o próximo. Sabe? Eu acho que as pessoas precisam estar alinhadas com essa estratégia, né? E daí as soluções, que a gente chega para o terceiro, as soluções são diversas. Porque pode ser que você queira contratar mais pessoas para o time de tecnologia. Pode ser que você queira trazer mulheres para a tecnologia, pessoas negras, pessoas LGBTs. Ou pode ser que a sua questão seja como que eu promovo essas pessoas dentro da minha organização, que são projetos que eu faço. Como que eu crio um programa de mentoria para essas pessoas dentro da empresa. Um programa de liderança focado nessas pessoas, na necessidade dessas pessoas, para que elas possam prosperar dentro da organização. Então, esses são alguns exemplos de trabalhos que eu faço, né, com empresas, e algo super entendendo mesmo a necessidade dessa empresa, porque cada cultura é única. Então, não dá para você fazer o plug and play. Né? Você precisa entender exatamente qual que é o seu objetivo com essa empresa e criar uma solução que seja customizada, mas obviamente que parta de um lugar, de um denominador comum, né? Para você também ter a escalabilidade. Eu vejo, assim, até porque eu estou inserido também nessas nativas digitais, que os ciclos de planejamento estão cada vez menores, né? Antes era 3 meses, até já ampliou um pouco, a maioria faz ali de 1 ano, em 6 meses faz uma avaliação. Faz sentido essas metas para daqui 30 anos, 2030, meta para 2020 e tantos, que eu vejo muitas empresas anunciando isso, até 2040 eu vou ter X pessoas contratadas assim, eu vou gerar tanto de impacto no social e tal. Faz sentido essas metas tão grandes? Porque me soa assim, cara, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Não sei nem como vai estar o meu negócio daqui 1 ano. Como é que eu vou planejar para 2000 e tralalá, sabe? Sim. Mas talvez faça sentido no aspecto social. O que eu penso, assim,
o mais importante de tudo é ter um compromisso público. Eu acho que isso é o mais importante. Porque a partir do momento que você define que você tem um compromisso público, isso muda completamente a realidade, como isso é endereçado dentro da empresa, fora da empresa. Então, para mim, isso é chave. Eu percebo que muitas empresas, ou algumas empresas, elas têm… Principalmente quando elas começam a falar assim, vou fazer grandes investimentos nessa temática. Daí ela seta uma meta para o futuro, né? De 2030, 2040. Porque… eu acredito que ela não sabe exatamente como que ela vai chegar lá, entendeu? No curtíssimo prazo, ela ainda não tem clareza. Então, 2030, a gente vai ter essa representatividade. Eu gosto desse tipo de meta. Por exemplo, eu acompanhei algumas iniciativas do Pacto da ONU Global, né? Principalmente para algumas questões, assim, eu observei um movimento de uma das empresas com relação a esses compromissos, estabelecer esses compromissos para pessoas pretas, por exemplo, em 2030. Trazendo um exemplo de forma mais prática. Foi muito interessante ver, por exemplo, o quanto que essa empresa específica conseguia mostrar o quanto de renda trouxeram para essa população. O quanto que essa população estava fora de determinada realidade e, a partir desses compromissos, começou a ter acesso, né? E começou a gerar inovação nos negócios, porque você acaba atendendo populações que até então você não atendia, né? Então, eu gosto desse case, né, do futuro, porque você realmente está olhando para o macro, né? Daqui a 5 anos, se eu conseguir mudar essa representatividade dentro da minha empresa, o que isso muda na sociedade? Isso é chave. Entender essa equação é importante, porque daí você vê que isso traz um impacto direto na sociedade, real, porque você passa tanto a trazer melhores oportunidades para pessoas que não tinham, quanto você fomenta mais a economia, porque essas pessoas passam a comprar mais, e você começa a criar produtos para elas. O desafio é como desdobra o de 2030 para esse semestre. Isso. Né? Porque daí as empresas realmente têm muita dificuldade. E dá visibilidade também, né? A Sim. gente tá num mundo que a gente desconfia sempre quando não é muito transparente, muito embora qualquer pessoa hoje pode entrar com o celular ligado e gravando e tal. Então, e esse nível de transparência que eu acho que traz esse caráter de confiança, né? Sim. Acontece que a maioria que eu vejo nem publica, ela basicamente coloca lá a meta 2030 e é isso. Vamos investir não sei quantos milhões, é isso. E as pessoas não têm tracking nenhum, né? Exato. Não sabe. Só em 2030 elas vão descobrir, né? Se, tipo, não. E se não chegou lá, reza pra não te cobrarem. Com certeza, sobra pra todo mundo, né? E aí, assim, tem algumas empresas que só entendem da perspectiva, assim, tipo, de consumo. Vai assim, eu vou fazer tal coisa, anunciar tal coisa, porque o público é muito grande, e aí eu vou direcionar para esse público. Muito embora tenha um interesse, às vezes, só econômico, ao meu ver, é positivo. Porque a empresa está gerando uma mensagem para fora que é importante esses grupos, né? Sim. Mas muito mais do que consumidor, eles as pessoas que são boas, né? Não estamos falando de favor, nada. Estamos falando assim, essas pessoas existem, tem muita gente boa, isso é importante para a competitividade, porque traz visões diferentes, traz um ambiente muito melhor para a empresa, porque você não fica reforçando todas as mesmas teses. Então, assim, como que a gente vai conseguir sair desse viés só de consumo, de uma população que eu consigo vender, para um cenário de diversidade. Então, por exemplo, esses dias eu conversei com o Sebrae Nacional, eles têm startups só de pessoas pretas. Aí você vê o movimento, por exemplo, de Black Money também, só dá… Então, até as próprias pessoas que historicamente foram marginalizadas, excluídas, né? Elas mesmas também, elas falam assim, já que eu não estou conseguindo entrar num cenário de diversidade, né, com outras pessoas, eu vou criar os meus próprios negócios. Aí a gente cai sempre no mesmo problema.
que é essa clusterização Sim. absurda, que você já tratou, é importante para a comunidade se fortalecer e tudo mais, mas o próximo passo que é essa, tipo, sair, ó, vamos fazer o seguinte, todos nós a gente vai tentar se inserir em grupos diferentes. Sim. E você falando, me veio um insight, você acredita? Porque, realmente, né, essa é a fase 1. A fase 2, né, uma vez, por exemplo, você trouxe todo o contexto, né, de por que a diversidade e inclusão importa, tudo isso. Quando isso estiver na cabeça das pessoas, a fase 2 é gerir os conflitos que a diversidade e inclusão vai trazer. Porque esse é o futuro. Você imagina, você coloca numa mesa várias pessoas, totalmente cada uma de um lugar, com uma formação, com um pensamento, com uma vivência. Não vai ser magicamente. Mas você sabe, Rafa, que a gente já viveu esse tipo de conflito. E, ó, eu já vi, assim, como eu tô, desde 2012, tal, esse ecossistema digital, quando começou a entrar as grandes empresas de tech aqui. Então, a Uber 2014, Facebook, Google. Eu vejo duas fases nessas empresas de tech, só para tentar exemplificar um conflito desse aí, como que a empresa geriu. Que é a fase dos cowboys e dos especialistas. Cowboy é o perfil empreendedor, vai do ponto A ao ponto B, não importa o que, sai cortando mato, jogando fogo, vai, blá, blá. Daí ele olha para trás, tudo desmatado, uma zona, ele fez de qualquer jeito. Aí vem a fase dos especialistas. Os especialistas entram na empresa e aí tem um conflito cowboy especialista. O cara que tem o perfil do empreendedor e o cara que tem o perfil do especialista. Blum! Entra em choque. Em quase todas as empresas é essa história. E aí tem cowboy que perde, tem cowboy que consegue se adaptar e fica lá. Mas no limite que eu vejo nessa, enfim... infância do ecossistema digital no Brasil. Porque é infância, porque assim, tá entrando na adolescência agora, 15 anos de existência sólida no Brasil, é isso, tá entrando na adolescência. Que no final das contas, quem ganha a jornada toda é o especialista. Quem ganha mais dinheiro é o cowboy, é o empreendedor, mas o especialista ele ganha no longo prazo, né? Mas tem esses conflitos. Sim. Só que aí as empresas, para resolver esse conflito, é isso. Tira a pessoa ou tenta fazer a empresa e a pessoa, até as áreas de people, de atendimento, tentar fazer um processo de adaptação ali entre os dois cenários. Porque se o especialista chega com muita força também, ele é espirrado. Sim. Porque tem o conflito interno. Eu visualizo isso, assim, consigo visualizar. E a questão é, para diversidade e inclusão, não vai ser simplesmente adaptar. Porque daí, cada pessoa é única. É sobre gerir conflitos. Sabe, eu acredito que isso que me veio como insight é o conflito que traz a inovação. É eu falar assim, não, Vitor, a gente já fez muita coisa junto e tal, mas eu não concordo com você nisso. A gente vai ter que pensar diferente. E eu acho que a diversidade e inclusão me veio isso, esse insight, sabe? No futuro não vai ser nem diversidade e inclusão, vai ser geração de conflitos, sabe? Depois que a gente passou dessa fase. Porque daí vai surgir novos problemas vão surgir. Que a gente vai... Por isso que eu penso muito na questão de mentalidade de resolver problemas. Flexibilidade, sabe? Porque essas questões, elas são eternas. A gente tem que entrar nesse lugar de habilidades que vão nos tornar cada vez mais competitivos profissionalmente. Entende? Eu vejo cada vez mais isso. Vai ser dureza, viu, Rafa? Porque, sem ter as pessoas de diferentes visões e tal dentro da empresa, isso já acontece. E, eu vejo muito isso acontecer. Assim, por exemplo, a pessoa tá trabalhando na área tal, é responsável pela área tal. Aí uma outra pessoa de outra área dá um pitaco na área dele. A pessoa já fica louca, né? Da vida. Fala assim, eu preciso mostrar que a área é minha. Pô, vou dar um outro exemplo. Coloca uma pessoa de alguma área junto em algum projeto com alguma exposição mais direta pro C-level da área, ou CEO.
a pessoa já se transforma, vira um pavão. Deixa eu mostrar agora que eu sei todas as ferramentas. Aí o outro vai lá e rebate. Não, vou defender, pô. Eu tô aqui, meu, a área é minha, velho. Que o outro tá... Não. Aí o cara fica, velho. Fica um batendo, sabe? Sim. Por uma questão que muitas vezes é porque a pessoa, ela não se abriu ou também não propôs, tá bom, podemos testar, mas quanto prazo e tal. Não, é porque, ó, a pessoa já tem uma coisa que já vem, tipo, quase que nativo de todo mundo, que é de autopreservação. Uhum. Eu vou me autopreservar, cara. Então, assim, ó, tipo, alguém tá falando alguma coisa que é do meu, vai pra cá, é minha, eu vou chutar. Então, é um nível de maturidade que a galera precisa ter muito grande. Que aí, de novo, a gente cai também em algum aspecto que é basilar, que é o seguinte... É do ensino básico, porque uma criança tem uma neuroflexibilidade absurda. Sim. Você consegue trazer para uma criança diversos ensinamentos que ela vai, na verdade é neuroplasticidade, ela vai conseguindo moldar e remoldar até um determinado período de tempo que a gente vai perdendo essa neuroplasticidade de se reformatar, entendeu? Sim. Então, assim, se tiver um negócio assim, desde lá de base, aí a gente consegue, tipo, realmente acabar com essas tribalizações, essas coisas, tudo de refutar o diferente, ou o cara que tá invadindo a minha área, o cara tá aqui, né? Então é muito complexo. E o que é bom, porque gera demanda infinita. Sim, é um problema complexo que a gente vai ter muito trabalho. Gera demanda infinita. É isso Toda mesmo. hora você vê uma coisa nova e tal. Vamos trabalhar, vamos forçar. É que nem cibersegurança, é uma guerra infinita isso aí. O cara vai ameaçar e eu vou refutar e vai vir outro. E não acaba nunca. Embora não goste nem um pouco da palavra guerra, que para cibersegurança as pessoas usam muito isso e tal, porque realmente assim é um ciclo eterno, Sim. eterno. Mas Rafa, cara, eu quero te agradecer demais, mesmo, eu fico muito feliz de você ter vindo e dar a oportunidade para falar aqui com a gente. Porque realmente o propósito de tudo aqui, da Rede Digitalize, do Movimento Inovação Digital, é justamente trazer o máximo de pensamentos diferentes, do novo, enfim, que eu acho que é aí que a gente vai conseguir tirar, não é mais soluções, as melhores soluções, cara. Então, muito obrigado aí. Ai, não, eu fico muito feliz, adorei o bate-papo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Foi uma oportunidade única, assim, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Nesse potencial mesmo, que é dormente. Assim, é um custo de oportunidade gigantesco, né? Porque a gente pode muito mais, né? O meu objetivo na minha vida é, sabe, aproveitar ao máximo a vida, no sentido amplo da coisa. No sentido de, realmente, eu quero me potencializar a minha existência. Eu não quero me limitar, por exemplo, eu sou só homem ou eu sou só mulher. Não, eu não quero isso pra mim. E eu acho que a tecnologia tem isso. A gente não precisa limitar a tecnologia. A gente tá aqui pra potencializar e tirar o melhor proveito dessa ferramenta que pode impactar muita gente, né? Então eu tô super animada pelos próximos passos, porque eu acredito que a gente ainda vai fazer muita coisa. Né? Espero voltar aqui para falar de outras coisas e dessas coisas. E como o pessoal te acha? Você tem sim. Instagram, LinkedIn, como é que é? LinkedIn. Sou LinkedIn Top Voice, gente. Já impactei mais de 1 milhão de pessoas na plataforma. Isso foi muito incrível, também foi uma conquista. Porque eu comecei a escrever no LinkedIn como uma forma de trazer um pouco de visibilidade para a pauta de pessoas LGBTs. Né? Porque é importante, a gente não encontra essas informações com a mesma acessibilidade. Total. E hoje me tornei LinkedIn Top Voice, já impactei mais de 1 milhão de pessoas e quero cada vez mais me conectar com pessoas por lá e outros canais. Então me sigam, Rafa Mores, né? E no Instagram é @elo,
ELU, meu pronome, inovação. Boa. Então é realmente assim, o branding tá definido, gente. É inovação mesmo. E você que acompanhou até aqui, não deixe de deixar seu comentário aqui, porque a gente usa, obviamente, para sempre ir melhorando aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais. A gente tá no Instagram, @redigitalize, tá no LinkedIn. Procure a gente lá e aproveita essa rede de conexões que a gente tem aqui, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!